Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre duas realidades. Uma que tem a ver, que é antropológica, que tem a ver com o ser humano, e a outra eclesial. Jesus ele vai comparar o reino dos céus como um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, esse homem que semeou boa semente no campo é o próprio Cristo, que lança a boa nova do Evangelho, que lança essa semente que é a semente da fé. E ela precisa germinar, crescer, florescer e dar frutos. Mas veja que Jesus Cristo ele traz aqui alguns outros elementos, porque diante dessa realidade do reino dos céus, que tem a ver com a nossa vida e com a vida da igreja, nós vemos justamente isso. Na nossa vida é lançada a semente do Evangelho. Na igreja é lançada também a semente do Evangelho. Mas há muitos que estão dentro da igreja que não querem viver o Evangelho. Assim também, nós temos muitas coisas dentro de nós que nos impedem e nos atrapalham a viver o Evangelho. Por isso que Jesus ele vai dizer: enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Veja que aqui Jesus ele diz: quando todos dormiam, ou seja, na nossa vida, quando a gente descuida, quando a gente adormece, acostuma com a nossa vida, nós começamos a dar brechas para o inimigo lançar o joio, porque o joio é aquilo que são as desordens no nosso interior, é aquilo que o joio simboliza os vícios, as más inclinações, os maus comportamentos, simboliza o pecado. Mas também, no âmbito eclesial, o joio representa o pecador, aqueles que não abandonam uma vida velha para viver uma vida nova. Por isso que quando nós descuidamos na igreja da pregação do Sagrado Evangelho e nós começamos a pregar outras coisas, aí começa o joio crescer no coração dos fiéis. Porque o inimigo ele fica logo esperando que a pregação do Evangelho seja anulada por uma pregação que tem a ver com o egocentrismo ou o egoísmo, quando o pregador ele quer chamar mais atenção para si do que para Cristo. Assim, cada um começa a viver e buscar aquilo que mais lhe interessa. E quando essas pessoas elas começam a viver nesse egoísmo, elas não mais se abrem para aquilo que é o anúncio do Evangelho, que é a obra de salvação, que é a vida do próprio Cristo.
Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, porque em qualquer descuido que nós adormecemos, o inimigo vem lançar o joio no meio do nosso trigo. Mas veja que os empregados foram procurar o patrão, o homem que semeou o trigo, foram procurar eles porque eles perceberam que estava nascendo no meio do trigo. Ali começou a aparecer o joio. E eles ficaram assustados com aquilo e foram questionar o patrão, o homem que semeou a boa semente. E eles vão perguntar: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Veja, aqui nós vemos como que é importante nós darmos tempo ao tempo, porque o verdadeiro trigo, ele só é reconhecido quando a espiga está madura. Porque quando nós comparamos o joio com o trigo, a planta de um e de outro, elas são idênticas. Mas o que diferencia é que quando o trigo ele amadurece e o joio também, na espiga do trigo ali há a semente do trigo. No joio as espigas elas são vazias, porque elas não têm fruto. Elas só têm unicamente aquelas espigas que ali mostram que tem alguma coisa ali. Ou, na verdade, enganam que tem alguma coisa ali. Porque o joio se parece muito com o trigo. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida interior e perceber se os nossos anseios, se os nossos desejos, eles são trigo ou são joio. Porque muitas vezes nós temos uns anseios que eles aparentam ser bons, mas na verdade eles estão cheios de vaidades, cheios de soberba ou de desejos e más inclinações que muito mais nos inclina à busca de poder, de prazer ou de ter bens materiais do que aquilo que é a união com o próprio Deus. Por isso também que no âmbito eclesial, Deus ele dá tempo ao tempo, para que aquele que antes era joio possa se tornar trigo de Deus. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre isso, sobre esta realidade onde Deus ele dá o tempo para a conversão do ser humano. Mas nós precisamos aproveitar este tempo para que nós possamos de joio nos tornarmos trigos de Deus, para que dessa forma nós possamos verdadeiramente ir podando aquilo que em nós é joio, para que nós possamos purificar aquilo que é a nossa vida, para que nós possamos realmente dar frutos de salvação para o mundo, para nós e também para o mundo. Esse é o reino dos céus, que já começa agora na nossa vida, a partir da nossa adesão verdadeira ao Sagrado Evangelho. Porque quando nós nos distanciamos do Evangelho, da vida de Cristo, o joio começa a nascer, porque nós começamos a dar brechas para o inimigo lançar o joio, o inimigo lançar aquelas lenhas na nossa fogueira interior que já está acesa pelas nossas desordens. Por isso que precisamos verdadeiramente acolher esse grande ensinamento de Cristo, para que dessa forma nós possamos aprender sempre a discernir o que é trigo e joio dentro de nós, para que na igreja nós também possamos aprender a discernir quem que é trigo e quem que é joio, para que dessa forma possamos colaborar para que aqueles que ainda são joio
possam ser purificados, possam mudar a sua intenção e por essa formação de consciência e conversão verdadeira pela adesão ao Evangelho, essas pessoas possam se tornar verdadeiros trigos de Deus, que, unidos a Cristo, se tornam uma verdadeira Eucaristia, uma verdadeira ação de graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.